Oi, tudo bem com vocês? Como passaram? Né? Vamos então, eu queria perguntar para vocês se vocês fizeram os deverizinhos que eu pedi. Lembra do elemento cênico, que eu dei exemplo, né? Do caderno, se vocês têm alguma dúvida, isso é muito importante, não esquecendo que teremos provas, né? Então, vamos então a ter as coisas, estudar, pensar que tudo é conhecimento. Uma coisa que eu prestei atenção no chat é que ninguém aqui vai sair bailarino profissional. A dança em si, que eu estou passando para vocês, é conhecimento. E é um conhecimento muito importante, tá bom? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Vamos começar? Então, a gente vai na sequência didática 2, contextos e práticas, processos de criação, dança e comunicação. O corpo como instrumento de comunicação, a brincadeira nas práticas da dança, os diálogos corporal, sonoro e visual, a leitura dos movimentos na dança, apreciação de produção coreográfica, dinâmicas em dança. Então vamos começar hoje com a evolução técnica e artística da dança. Parece que a história da dança está intimamente ligada à história do vestuário. Na corte de Luís XIV, que falamos muito essas aulas passadas, as mulheres usavam roupas longas e ocultavam as pernas e os pés. Com tais trajes não havia possibilidade do virtuosismo. Podia-se executar figuras geométricas, mas era impossível o movimento vertical e não havia como se fugir aos eternos conjuntos das pavanas e do minueto. Bom, primeira coisa, esse período é período de 1700 a 1720, período final do estilo Luís XIV, é chamado de período de transição. Pavana é uma dança espanhola de movimentos pausados, lentos, e minueto é a dança da aristocracia francesa. Ela é leve, ela é graciosa, ao som de uma música em compasso ternário. Lembra-se disso? Compasso ternário de 3. E eu coloquei essas duas gravuras aí da época. Tá vendo que uma nem quase aparece o pé e a outra já está aparecendo. Vocês vão entender ao passar da aula a evolução sobre a dança, sobre os vestuários. Tá bom? Vamos seguir então? A história do desenvolvimento vertical da dança resume-se na busca de uma forma de sair do chão e ganhar o espaço. Nos balés desse período, quando havia necessidade de se dar a impressão de um voo, era preciso recorrer a artifícios mecânicos que elevassem os bailarinos do solo, era a maquinaria substituindo o esforço físico. Então, deixa eu falar sobre Mariene de Copos de Camargo. Na realidade, todo mundo chama ela de Camargo, né? Ela que foi a primeira bailarina a ser elevada por máquinas. O que eles faziam? Faziam umas engenhocas que prendiam nela mesmo e ela se elevava, sei lá, seres assim meio
fora do normal, voava. Então, por isso que eles estão colocando a maquinaria para usar sobre isso. Isso que chama movimentos verticais. E ela mesma encurtou, lembra a gravura do slide passado? Ela encurtou as saias na altura dos joelhos, que apareciam os pés, para facilitar a elevação com essas máquinas, tá? Essa gravura que está aí é ela mesmo, e ela está em cima de alguma coisa na outra gravura, tá? Então pode se chamar de Camargo, tá o nome dela. Vamos seguir então. A primeira estrela da dança que usou saltar foi a Camargo, em 1721, que provocou um escândalo quando mandou diminuir sua saia, como eu falei, umas tantas polegadas. Pense, foi o mínimo que ela causou, permitindo que se visse parte do seu pé. Então, imagine que escândalo que foi, né? O pintor Lancrete retratou-a por essa época, e nesse quadro podemos ver a enorme saia balão sobre a qual aparecem dois pés delicados. Historicamente foi a Camargo quem criou o entrechá, a capacidade de pular no ar tocando a perna da frente com a perna de trás. Então, olha, vamos ver lá nos slides. Olha o pezinho dela aparecer no tornozelo, né? E os outros quadros são quadros que esse pintor Lancrete pintava e pintou a Camargo, né? Agora, eu achei interessante eu colocar esses pezinhos aí para vocês entenderem o que eu falei sobre o entrechá. Se vocês olharem na minha mão, dá para ver? Se vocês olharem na minha mão, ó, faz de conta que a minha mão é a perna, né? Então, olha, ela desceu, subiu, bateu atrás, bateu na frente e desceu. Isso já é uma inovação sem as máquinas, né? Ela foi a primeira a fazer o entrechá, que é muito difícil. Agora, eu sendo professora de balé, eu posso falar isso para vocês. Tem entrechá six também, que é 6 vezes, bate, 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 né? Eu imagino o preparo físico para isso. Sua contemporânea, a grande Marie Salé, avançou mais ainda nessa liberação quando usou drapeados gregos durante o balé Pigmalião. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar sobre isso, tá? Pigmalião é uma figura da mitologia. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, ela se colocou como uma estátua, essa bailarina Marie Salé, e esse Pigmalião, ele vinha e fazia a estátua virar uma pessoa, né? Então foi um balé que todo mundo na época, né, conhecia. E isso para conhecimento, os principais deuses da mitologia, vou falar de novo, né? Zeus, que era o rei dos deuses, Afrodite, vocês já ouviram falar, Atena, e tem muitos outros, tá? Então são histórias da mitologia. Vamos continuar. Mas esse ato de bravura de Salé teria de esperar o aparecimento de Isadora Duncan. Olha, Isadora Duncan é uma bailarina, eu vou falar só rapidinho dela, mas é um assunto para frente, tá bom? Ela revolucionou o mundo da dança, mas não é agora que vamos falar dela. Isso daí duraria, olha lá, 200 anos mais tarde para se firmar definitivamente.
Os costumes da época não permitiam ainda a liberação tentada por Marie Salé, a qual se apresentou demasiadamente cedo para que pudesse ter uma continuidade imediata. Então essa aí nas gravuras é a Marie Salé, já com os pezinhos aparecendo, né? Então tá, vamos seguir. A batalha entre as pesadas saias e a liberdade muscular continuou até a Revolução Francesa, quando Maillot era um modista da ópera francesa, Ópera de Paris, que existe até hoje, falamos na aula passada. Ele inventou a malha, que daria maior liberdade de movimento a todos os artistas. A malha ganhou o beneplácito do Papa, que aceitou o seu uso nos teatros sob sua jurisdição, só instituindo em que elas fossem azuis, para não sugerissem alguma perigosa cor de carne. Nem vamos falar muito nisso, mas assim, eu coloquei essa foto, a gente pensa que as malhas, né? Vamos olhar as malhas de hoje e as malhas que ele foi liberado. A gente sabe que para fazer qualquer aula de dança, a gente precisa ter coisa mais assim, confortável, né? Não que precisa ser sem nada, não. Precisa ter a malha adequada para cada tipo de dança, certo? Então vamos continuar. As 5 posições básicas do balé, que nessa época Serge Lifar tentaria aumentar para 7. Parece ter se estabelecido no início do século XVII. Vou parar um pouquinho aqui. Eu acho que não deu certo ele aumentar essas posições, porque até hoje são 5 posições básicas do balé, tá? Durante esse período foram também pouco a pouco se estabelecendo os vários outros passos que formariam a chamada dança acadêmica. Então esse senhor que está aí é esse Serge Lifar, e eu coloquei essa gravura no meio, que tem um bailarino, é o Mikhail Baryshnikov, né? Não está o nome dele aí, mas ele é o mais famoso dos tempos. Agora ele já está bem mais velho, mas ainda dança. E aí estão os métodos usados, né? Vocês podem olhar aí, Balanchine, Chequete, Escola Cubana, Vaganova, tem Royal também, de Londres, né? Então, eu achei legal colocar para vocês darem uma olhadinha e saber que existe tudo isso. Particularmente, eu como professora de balé, eu uso a metodologia inglesa, Royal Academy, tá? A Vaganova é russa, e aí não precisa entrar em detalhes, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Então, esse Serge Lifar, ele é bailarino, coreógrafo e pedagogo. Ele é ucraniano que obteve a nacionalidade francesa, tá? Vamos seguir. Na época, 2 escolas se distinguiram como principais. A francesa, eu vou dando uma paradinha para falar para vocês, nomeada como Academia Real de Dança. Foi fundada francesa em Paris pelo rei
Luís XIV, como já falamos, em 1661, né? E a italiana, escola italiana, eles só se originaram, o que se convencionou chamar escola italiana de balé, muito bem representada por Blasis e Cecchetti. Olha o método que estava lá atrás que eu falei para vocês. Exercendo influências em várias escolas, a dinamarquesa, a inglesa, a norte-americana e as mais recentes, que é a escola cubana, que estava lá também, que eu mostrei para vocês. Vamos seguindo então. A escola francesa e a italiana, as quais se transformaram em duas das escolas básicas da dança clássica, tal como a conhecemos hoje. Ainda que essas escolas tivessem a mesma cautela no que diz respeito aos passos básicos empregados, diferiam significadamente no estilo e na forma de usar esses passos. Enquanto os franceses mantiveram seu estilo dentro de uma inspiração sempre consistente, fluida e menos virtuosística, os italianos desenvolveram uma forma de dança mais atlética e vigorosa, onde a força técnica tinha preponderância sobre a emoção. Olha bem, as escolas Cecchetti é esse senhor que está na gravura corrigindo a bailarina. Olha só a escola francesa, elas estão, essa roupa que elas usam, que elas estão aí numa escada, as bailarinas e bailarinos, né? As bailarinas na frente e os bailarinos atrás, elas usam essa roupa branca aí, ou seja de qualquer cor, mas essa roupa chama-se chuchu, tá? É tradicional para isso. Tem professoras que falam titi, mas particularmente falam chuchu. E a academia mais antiga francesa está aí, nessa gravura que você dá para ver que é mais antiga. Tá bom? Vamos seguir. Não há como negar aí a influência clara das raízes físicas e culturais de cada povo. Com o passar do tempo, essas técnicas se combinaram, criando uma forma ideal de dança, que é a técnica somada à estética, permitindo a transposição em passos e movimentos das ideias dos coreógrafos. Então eu quis colocar nesse parágrafo os estilos de dança, né? O balé clássico, o balé contemporâneo, o jazz, o street jazz, o jazz funk, né? Então são vários estilos de dança que ao passar do tempo foi ficando mais rico em movimento para todos, né? Tá, vamos seguindo. A partir dessa época, a história do balé registra um progresso constante com os descobrimentos técnicos e artísticos que darão impulso à arte recém-nascida. Durante cerca de 200 anos, esse crescimento só será interrompido por algum cérebro privilegiado que, codificando ou agrupando os descobrimentos anteriores, se encarrega de dar um impulso mais forte à arte da dança. Algum desses gigantes merecem capítulo, uma vez que a revolução por eles imposta, foi de tal ordem que seus nomes significam verdadeiros marcos na história da arte da dança. Então eu resolvi colocar aí a dança da corte mais antiga
e essa outra parte do balé clássico, que é mais atual. Tá, a transformação da dança de arte ao alcance de uns poucos privilegiados em espetáculo aberto a todos os segmentos da sociedade levaria eventualmente a diversos tipos de modificações, como por exemplo os temas escolhidos. Se até o final do século XVII os balés sempre tinham como tema deuses mitológicos ou heróis da antiguidade, com o aparecimento do La Fille Mal Gardée, que quer dizer a filha mal guardada. Em 1786, o povo estava definitivamente no palco, já que esse balé tem uma história de enorme apelo popular, cujos personagens são criaturas com as quais as pessoas sentadas nas torrinhas podiam se identificar. La Fille Mal Gardée é a história de uma jovem filha de uma rica fazendeira que prefere casar-se com um vizinho pobre do que com um rico marido escolhido pela mãe. Esse tema, que hoje nos parece até simplório, foi para a época uma verdadeira revolução, pois foi o primeiro e forte passo no sentido de que eventualmente desaparecessem os deuses da antiguidade que até então povoavam os balés. Olha lá, os slides todos é de La Fille Mal Gardée, né? Ele é totalmente cômico, é um balé cômico em 3 atos, 3 partes. Foi produzido pelo coreógrafo Jean Duberval. Então tem essa cena da gravura aí, tem as cenas das galinhas, né, que elas dançam. Então tem os dois que são apaixonados. É muito interessante. Se vocês quiserem procurar, tem no YouTube inteirinho, pode ver, muito gostoso de se ver. Os avanços de todos os itens que somados perfazem a história da dança caminham lado a lado com os progressos técnicos, sociais e culturais do ser humano. A partir do momento em que a dança entrou para a comunidade das artes, não poderia ficar indefensa. Um minutinho, que é o contrário, né? Ao mundo que a rodeava. Se assim tivesse acontecido, já teria morrido há muito tempo. Seu progresso, ao contrário, revelou-se verdadeiramente avassalador, em especial nos últimos 80 anos. O número de colaboradores para o progresso da técnica que se ensina dentro de uma sala de aula é impossível de ser identificado, uma vez que muitos deles nos são até desconhecidos. O que podemos assinalar são alguns pontos básicos que inserem nos alicerces da dança, e sem os quais ela não teria tido o progresso que apresenta hoje em dia. Esses pontos básicos são... Então eu coloquei aí só para comparar as vestimentas, né? Olha o antigo e olha o novo, como era. E também, se a gente for ver no começo da aula, que era tudo tampado, agora elas estão de tchutchu, como eu falei. Vamos seguir. A liberação nos temas, né? Também, isso é uma sala de aula, eu coloquei de antigo. Vocês podem ver antigamente como a professora se vestia e como eu me visto dando aula prática para vocês, e uma aula prática de agora, as meninas já de colã, os bailarinos também atrás, tá? Vamos seguir. A popularização da dança, eu coloquei sobre Joinville. Então, Joinville é uma cidade de Santa Catarina, eu acho que é a segunda maior cidade de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, né? E o Festival de Dança de Joinville,
É considerado o maior festival de dança do mundo, tá? Começou em 1983, foi criado por Carlos Tafur e a artista plástica Albertina Tuma. No livro do Guinness, é o maior evento em número de participantes. Bom, dessa pesquisa que eu fiz, mais ou menos 4.500 bailarinos em 2 semanas de festival. Estou falando com essa tranquilidade porque a professora aqui já foi 10 vezes contínuas com os alunos do Colégio Militar no Festival de Joinville, que é maravilhoso, mas não é só balé, é todos os tipos de dança, todos, é maravilhoso. Tem aí, ó, essa gravura dos dois bailarinos, uma bailarina e um bailarino. Esse prédio que tem aí chama Centro Eventos, é onde acontece tudo, né? E uma coreografia que sempre tem prêmios, muito bom mesmo. Vamos seguir. O seu progresso técnico através da codificação do seu ensino e o aparecimento de figuras como o Novarré, que daria um enorme impulso a essa arte, que tem aí deixa eu falar um pouquinho sobre o Novarré, que ele é um bailarino e professor de balé francês, destaca-se na história da dança por ter escrito um conjunto de cartas sobre o balé da sua época. O nome dessa obra teria sobre a dança Lied sur le Danse, que é uma coreografia, né? Ele faz mobilizar conceitos e perspectivas. Estou falando sobre Novarré, tá bom? Isso no século XVIII, a técnica de expressão, cópia, inventibilidade, arte e vida, enfim, o movimento de perceber o alcance da preposição e a importância de revestir esse material teórico, fisiológico, pedagógico, artista, ainda pouco visualizado nas discussões atuais. O progresso técnico, social e cultural da humanidade no período que assistiu ao nascimento da dança como arte, né? Então, deixa eu colocar para terminar, né? As dimensões éticas, populares, folclóricas e teatrais fornecem elementos significativos. Compreensão e elaboração do trajeto da evolução histórica da dança na humanidade. Tá? Então a nossa aula fica por aqui hoje. Eu espero vocês com dúvidas, que vocês pesquisem e até a próxima. Fiquem com Deus.